Fala, Dev. Nós vamos começar hoje uma playlist. Nós vamos fazer uma sequência de vídeos para a gente montar um player de música, como se você estivesse baixando da internet, a música e tudo mais, tipo Spotify. Não vai ficar tão cara do Spotify, mas a gente vai fazer um player. A ideia é trazer para vocês como que você construiria um player, inclusive com play, pause, avançar a música, retroceder música e tudo mais. Bom, então não sai daí. Show de bola. Então, os recadinhos básicos, né? Como a gente já está sendo sempre de costume, é aqui embaixo na descrição. Eu vou passar para vocês, tem lá o link do Telegram, tá? Se você não quer perder nenhuma informação, nenhum vídeo, nem nada, você pode se inscrever lá. O melhor de tudo é que ali no Telegram você consegue ver o histórico todo de publicações, né? Então você não precisa se preocupar tanto em ficar olhando toda hora, você pode olhar quando você quiser. Então o Telegram não é um canal, tá? Então ele não é não existe outras pessoas mandando mensagem, só vai ter eu mandando mensagem, então não vai ter aquela infinidade de mensagem e tudo mais. Então dá para você acompanhar tranquilamente, tá bom? Então, de recado era isso. E então vamos pro vídeo. No vídeo a gente vai fazer agora vai ser uma sequência de vídeo, tá? A minha ideia aqui é trazer para vocês como que você construiria um player de música. Eu busquei um tempo atrás, eu busquei muito isso. Eu tive uma necessidade de fazer um playerzinho, né, para a pessoa poder escutar música pelo celular. E eu tive muito problema, não encontrei nenhum que funcionasse bem, tivesse um layout legal. Tem a lib, vamos dizer assim, que faz a leitura de áudio, né? Porém, ela não tem um player bonito, não tem um player aí com a barrinha rolando, andando, bonitinho, como se fosse um player do Spotify, por exemplo. Ele não existe isso, pelo menos eu não encontrei em lugar nenhum. Tá? Então é isso que a gente vai construir hoje. Hoje nessa aula a gente vai fazer o layout. Então a gente vai construir o projeto e a gente vai começar com o layout. Na terça-feira a gente continua ele com a implementação de verdade. Se a gente conseguir, eu vou ver se a gente consegue terminar na terça ou na quarta a gente termina, tá bom? Então, bora pro código. Vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um novo projeto. Então vamos criar um novo projeto, vai ser Flutter Player Music. Opa, Music. Tá? Eu vou criar uma aqui na minha mesa, como já é de costume. Vou dar um zoom aqui. Ficar o maior possível aqui, que não atrapalhe para enxergar. Assim eu não consigo enxergar, fica meio grande. Então, infelizmente, o máximo que eu consigo deixar é isso aqui, porque eu tenho que gravar em 1920 por 1080, então não tem muito jeito. Eu estou tentando deixar o máximo possível aqui. Então, aqui eu vou abrir um terminal, porque dentro desse projeto eu também vou colocar o padrão Flutter Modular e MobX, tá? Então, eu quero colocar esses projetos, vou tentar colocar sempre esses projetos quando tiver uma pequena gerência de estado, alguma coisa assim, vou utilizar o MobX para a gente sempre estar falando dele aqui no canal, tá bom? Então Flutter Player Music, estamos com ele aqui. Para startar o modular, para iniciar, né, a gente vai usar o slide, em slide start. No slide start, o primeiro que a gente vai utilizar aqui como padrão é o Flutter modular. Vou utilizar o... Eu escolhi errado. Acho que eu escolhi errado. Vou dar um kit aqui. Vamos jogar rolar de novo. Então vai ser Flutter modular, MobX e eu aceito. Ele remover tudo que tiver ali para mim. Show de bola. Tá gerando aqui pra gente. Criando os nossos app widgets, os controllers e etc. E show de bola, criou aqui o nosso projetinho. Legal, então nós vamos lá, vamos abrir aqui o nosso nosso app module. App module tem o nosso bootstrap, no bootstrap tem o widget aqui. Aqui no widget, por padrão, eu já vou deixar ele como um theme dark, ok?
Theme Dark. Vou deixar ele já por padrão, né, vamos dizer assim, como preto, dark, porque a gente vai pensar, vamos tentar meio que se basear no player do Spotify. Então o Spotify é um player, normalmente ele utiliza o tema dark, então ele deixa tudo pretinho. Nós vamos deixar assim também, tá? Vamos startar aqui. Deixa eu só startar o projeto, para a gente já deixar ele rolando aqui. Antes de startar eu preciso rodar o Flutter Pub Run Build Runner, porque eu estou usando o slide, né, e o MobX, então ele já criou aqui o meu arquivo do MobX, então eu preciso mandar ele compilar. Depois eu vou deixar no watch aqui para a gente não ter problema, tá? No último vídeo eu mostrei para vocês como que a gente estava utilizando, porque o Flutter MobX não estava funcionando. Ó, veja que ele não habilitou nada do Flutter MobX, né? Então se eu tentar aqui no App Widget, por exemplo, dar um Alt Enter aqui não, né? Vamos na home page. Se eu tentar colocar aqui, ó, veja que ele não habilita para mim o Observable, tá? Eu até abri um chamado lá com eles, abri uma issue lá no repositório do Flutter MobX, por esse problema, tá? Então ele tá habilitado, tá tudo certinho, nem o Build Runner ele aparece aqui. Para isso acontecer, olha o que eu tenho que fazer, eu tenho que fechar. Se eu abrir ele novamente, as coisas todas vão funcionar como deveriam. Deixa eu abrir aqui numa nova tela, né? Porque ele não abriu aqui. Deixa eu abrir novamente. Player. Se ele abriu aqui? Não. Open Folder. Mesa. Flutter Player. Deixa ele abrir aqui, ó. Veja que agora ele habilitou, ó, Build Runner Watch. Veja que agora, se eu vier aqui na minha page, eu tenho o Wrap with Observer. Então, é isso que estava acontecendo. Eu não tinha percebido, para mim eu tinha dado algum problema na atualização, eu não tinha percebido que era esse o motivo. Então, se eu fechar e abrir de novo, isso aqui volta a funcionar, tá bom? Legal, deixa eu só minimizar um pouquinho a tela aqui, pra vocês conseguirem me enxergar e enxergar o conteúdo todo. Legal, então vou startar agora aqui o projeto dentro do nosso emulador. Show, vou criar aqui o launcher, né, só para ficar mais rápido aqui. Vou selecionar o iOS, iPhone. Vamos executar o nosso projeto. Enquanto ele sobe, já vamos começar a implementação aqui. Então a implementação vai ser, não vou falar de fazer nenhuma implementação muito complexa, tá? Porque a ideia é trazer para vocês como que você poderia trabalhar com streams de música. Então eu vou montar um player aqui. Eu vou nessa primeira aula a gente vai montar até um layout não muito elaborado, mas vamos deixar ele o mais bonitinho possível, tá? Então aqui vai ser a nossa playlist. Vamos tiver essa nossa playlist, tá? E eu vou deixar ele com background black. Eu coloquei o tema black, porém o black do tema, ele fica meio que um preto e um cinza. Eu quero que ele fique com a mesma cara do Spotify. O Spotify, ele é todinho preto. Ele não tem uma barra preta e a parte de baixo é cinzinha, nem nada. Eu quero que ele fique 100% preto. E é isso que a gente vai alterar aqui nas configurações. Deixa ele rodar aqui para vocês verem isso aqui como que vai ser. No scaffold eu também vou colocar ele com o colors black. Tá? Depois quando ele startar eu tiro para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Xcode done, está startando aqui. Então a ideia ó, tá vendo? Ele fica um cinzinha, tá vendo? Ele não é preto, preto, preto. Então ele fica aqui com a home preta, preto aqui em cima, mas ele fica com cinzinha, que é assim que funciona o tema black, né? O tema dark, né? Na verdade. Então é isso que a gente vai fazer aqui, algumas alterações. Então background color no app bar,
background color no scaffold. Ok. Agora vamos colocar aqui, vamos substituir esse cara aqui, que eu vou colocar direto um listview.builder. Item count, eu vou colocar aqui 10 e vou implementar o required aqui para facilitar a nossa vida. Legal. Temos aqui, ó, tá vendo? Ele ficou todo pretinho, é assim que eu quero que ele fique. Eu não quero que ele fique cinza, tá? Então ele ficou como se ele fosse uma coisa só. Aqui no nosso list view, nós vamos implementar um return list type. Opa. Type. Tá? Dentro do list type, nós vamos implementar aqui. Vamos colocar se fosse um list type, e no list type vamos fazer tipo, vai aparecer a imagenzinha e do lado o nome da música e o nome da banda. Então para isso a gente coloca aqui um leading, né? Leading. Esse leading vai ser uma image network. Image network, eu vou pegar uma imagem que eu já tenho aqui, que é uma capa do álbum do Red Hot Chili Peppers. Depois eu vou, na próxima aula a gente ainda vai buscar essa informação de algum lugar, tá? Então a gente provavelmente vai montar um back-end onde eu vou ter essas músicas cadastradas e o MP4 dela, vamos dizer assim, ou disponível em algum lugar para a gente poder clicar e fazer o play dela, beleza? Então, ele vai ter uma image network aqui, show de bola. Vai ter um title. Text, esse é o álbum do Californication. E ele vai ter um content padding, porque eu quero dar um espacinho entre eles, de addInSetsAll, addInsets.all de 10. Opa, tem vírgula aqui. Beleza, só para dar um espacinho entre eles. Faltou o subtitle. Subtitle, que vai ser um text de Red Hot Chili Peppers. Acho que é assim que escreve o nome da banda deles. Red Hot Chili Peppers. Certo? Show de bola. Só ver se eu escrevi certo o nome da banda, né? Porque senão... Red Hot Chili Peppers, é isso aí. Red Hot Chili Peppers. Tá, então nós temos aqui uma coisa que eu vou adicionar no projeto, não sei se vocês já utilizaram, mas na última versão do Flutter nós temos a possibilidade de adicionar o Google Fonts. Tá? Então a gente consegue utilizar as fontes do Google aqui dentro do nosso projeto, tá? E isso que é o que eu vou fazer aqui. Na nossa lista, eu vou utilizar aqui o Google Fontes, tá? Então eu vou usar o style. Para utilizar o Google Fontes, basta você usar Google Fonts e falar qual que é a fonte que você quer colocar aqui. Eu vou colocar essa fonte que eu já tinha testado, fonte Sans, tá? Ela é bonitinha, ela é mais arredondadinha, há pouca diferença da padrão, mas ela é arredondadinha. Aí eu vou precisar restartar, né? Porque eu tenho que fazer um pub.get aqui, não sei se ele já fez, só para garantir eu vou fazer e vou restartar a aplicação. Então a gente vai fazer isso para os dois, tá? Eu poderia colocar já direto lá no tema, mas eu vou colocar aqui para vocês verem como você pode aplicar isso aqui, tá? Então a gente vai adicionar aqui. Isso aqui é a mesma coisa que o style. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, color, poderia colocar background, poderia colocar várias coisas aqui, tá? A ideia aqui é esse cara aqui substitui o text style. Tá? Então isso é bem interessante para a gente utilizar, porque você pode utilizar toda aquela estratégia de fontes do Google, né? Então, se você entrar aqui, ó, Google Fonts, você vê que você pode escolher, tem uma infinidade de fonte aqui que você pode escolher. Então, se quer uma fonte mais redondadinha, por exemplo, PT Sans Caption, você vem aqui e coloca PT Sans Caption, tá vendo? E você pode utilizar ela nos seus projetos. De uma forma bem simples mesmo. Deixa eu só restartar aqui. Vou parar tudo. Salvar.
Vamos startar novamente. Show de bola. Então, quando starta aí, vamos continuar com o nosso desenvolvimento. Agora, o que nós vamos fazer? Vou criar um novo módulo, que seria o nosso Player Music, ok? Então, para gerar um novo módulo, slide g m de módulo, módulos barra player menos c, por quê? Porque eu quero ele completo, tá? Então, Player Music. Então, ele está gerando lá para mim. Gerou, legal. Como aqui eu já estou com o watch ligado, né? Eu não vou nem precisar gerar o build runner lá. Deixa ele só terminar aqui, que ele está compilando o projeto. Deixa ele startar lá só para a gente ver tudo funcionando, para as coisas não funcionarem de repente magicamente, ok? Então o nosso player de música já está aqui, falta apenas ele compilar, né? Então, ó, veja que ele já colocou aquela fonte bonitinha aqui, tá? Eu diminuí um pouquinho no emulador, então por isso que está um pouquinho quebrada a fonte aqui, mas se eu colocar aqui um font size de 20, você vai ver que ela é redondinha, bonitinha, tá vendo? Se eu aumentar, ó, é exatamente aquela fonte que a gente viu aqui, tá vendo? Cadê, ó? PT Sans Caption, tá vendo? O L redondinho e tudo mais. Então você vê que o L redondinho aqui, ó, mostra bem que é essa fonte que ele está utilizando. Então é uma forma legal de você não precisar baixar a fonte, que antigamente a gente tinha que entrar aqui, vamos dizer, vir aqui, escolher a fonte, baixar ela, colocar no nosso assets para poder utilizar. A partir da última versão do Flutter isso já foi incorporado, então você consegue ter o pacote agora Google Fonts. Bem legal, né? Então show de bola, fizemos a nossa lista aqui, vamos para o nosso player. Tá? Então adicionou aqui, legal. Vamos para o nosso player. Ele sumiu, tá vendo? O Watch, o Mobular, o MobX Watch sumiu aqui. Eu vou rodar, eu pedi para ele rodar aqui o Watch. Deixar ele rodando aqui por baixo no background para a gente poder visualizar. Deixar ele compilar. Beleza, compilou aqui. Que a próxima coisa que eu vou fazer é no list type, vou colocar um onTap. E vou navegar, quando eu clicar, eu vou navegar para essa página. Para navegar, na outra vez a gente usou o get, dessa vez eu vou usar o próprio modular para fazer isso. Tá? Então, push named, vou falar que ele vai para o player e vou passar como argumento a URL, tá? Que seria a imagem. Depois a gente vai passar um modelo bonitinho, que seria o nosso, vamos dizer assim, a nossa model, né? Que eu vou carregar isso aqui baseado numa model, e aí eu vou passar essa model lá para dentro. Como a gente está só construindo o layout, vou mandar somente a URL, para a gente não ter problema com isso, tá? Então vou mandar aqui a URL, aqui no home module eu vou implementar uma nova router, certo? Então a router vai ser player, e ela vai ser um módulo que vai ser o Player Music Module, ok? Então, nós criamos aqui, se eu clicar agora, ele vai lá para o Player Music e volta de uma forma bem legal, tá? Então, vamos lá para o nosso Player. Temos a nossa listagem aqui funcionando, bonitinha, não temos nenhum problema. Vamos para a nossa Player de música, é aqui que a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais séria, porque a gente tem muito layout aqui para construir. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui o app bar, vamos fazer aquela mesma implementação. Você está vendo que o tema dark ele fica cinza aqui em cima, pretinho, e aqui meio que um preto cinza, meio acinzentado. E não é isso que eu quero que ele seja 100% black. Então, colors black. O que eu coloquei do tema dark é que isso já ajuda que todas as letras, quando você coloca um tema dark, ela fica branca. Então isso que é interessante. Então, player music, aqui a gente vai falar tocando, aí a gente vai fazer aqui, tocando música X, tá? Porque isso aqui a gente vai trocar pela música que vai vir na URL. Na verdade a gente já pode até fazer isso, porque aqui
nos argumentos, nós vamos receber uma URL, tá? Que é o que a gente vai passar lá. Então, para receber essa URL aqui, eu posso fazer interpolar aqui $URL. Por enquanto vai dar problema, porque a gente não implementou. Aqui no Home Modular, eu posso pegar um cara que ele vem, como que eu posso dizer? Ele já, o modular disponibiliza para a gente, na verdade, né? Ele disponibiliza aqui uma forma de você buscar esses argumentos, tá? Então aqui na hora que a gente for no player module, a gente tem o initial router, que é o barra, né? E aqui também ele nos dá os args. Então daqui eu consigo pegar aquele argumento que eu recebi lá do modular, tá? Então eu coloco args.data. Esse cara vai me dar aquela URL, tá? E aí eu vou passar como número um construtor nomeado, certo? Como um data, ok? Se eu fizer isso aqui, vai ver que ele já vai, na hora que eu clicar, ele já vai aparecer aqui em cima a URL, né? Deixa eu só ver se eu estou passando bonitinho aqui. Player Music, router para o módulo. Aqui está o erro, ó, URL, porque eu renomeei aqui e não renomeei aqui, ok? Então, nosso app bar não está mandando o cara certo. Então, isso aqui eu fiz errado. Vamos lá, gente. Vamos só acertar isso aqui, porque aqui eu passava um título lá para dentro do meu Player Music. E eu não vou passar mais, né? Então, eu não vou receber dessa forma. E aqui eu vou montar o texto como eu preciso, que é widget.url. Show de bola. Então, vamos ver se isso aqui está funcionando. Tocando música, aqui tem 3 pontinhos, porque é uma música, ele apresentou numa linha só, vou ver se eu não lembro, ele apresentou tudo numa linha só, então a música que ele está tocando aqui tem um nome grande, é a URL na verdade, né? Então se eu tirar isso aqui, você vai ver que é a URL que eu estou passando, tá vendo? Depois a gente arruma isso aqui. Ok, então temos o nosso player aqui, vamos começar a construção dele, certo? Então estamos com ele todo aqui bonitinho, background, legal. Agora vamos começar a construção. A construção do player do Spotify, deixa eu mostrar aqui para vocês, Spotify Player. A gente for ver as imagens dele aqui, ó, no celular, ele é mais ou menos assim, tá vendo? Então ele é escurinho, tem aqui ele está fazendo player numa playlist, né? Então ele tem uma imagem, certo? Com um progress bar aqui e uns botões. É isso que a gente vai fazer. Vou colocar uma imagem com um blurzinho, o nome da imagem, a banda, um progress bar e os botões. Basicamente isso vai ser a nossa construção, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Para fazer isso nós vamos iniciar pela imagem, certo? Então a imagem é a imagem que a gente recebeu ali. Então a gente vai colocar um container. Dentro desse container, o filho dele, o child dele, vai ter um outro container. Na verdade, vai ter um container dentro de um container, eu já explico o porquê, tá? O widget dele vai ser um media query. Nós não vamos fazer aqui o que a gente fez lá no Dartwiki, para você poder ter acesso a esses dados de uma forma mais rápida, porque senão o vídeo fica muito grande. Então, height de 350, então acabamos de colocar aqui um color para vocês verem ele lá no meio. Então, ficou aí, vamos substituir esse cara pela imagem. Para fazer isso, eu vou fazer uma imagem de background, porque eu quero deixar ela mais arredondadinha, tá? Então, para fazer isso, eu uso o Box Decoration. Tinha que tirar daqui o color, porque a partir do momento que eu tenho um Box Decoration, o color não pode ficar por fora, tá? Então, se eu colocar um Amber aqui, só para você ver ele. Legal, então o color, se eu colocar o color aqui em cima, ele vai dar erro, tá? Ele não vai permitir, ele vai dar um erro falando que color, agora que você tem Box Decoration, precisa estar dentro do Box Decoration. Beleza, então Box Decoration, o Box Decoration tem uma propriedade image, tá? Então, Decorator Image, porque eu vou colocar uma imagem lá, Image, e aqui a image precisa ser uma Network Image, que vai ser o widget.url, ok? Então, a gente já colocou a imagem ali. Vou tirar esse cara, porque agora a gente não precisa mais. Vamos colocar essa imagem aqui.
Porém, essa imagem ela está diminuindo para caber no campo. Eu quero que ela ocupe todo o espaço da minha disponível, tá? E para isso aqui no Decorator Image eles têm um cara que chama Fit. E Box Fit eu quero que ele seja cover, então que ele ocupe 100% do meu espaço disponível e ele estique a imagem caso ele precise, tá? Outra coisa que eu quero uma border radius, então eu quero que ele seja um pouquinho arredondado. Então border radius, circular, de 2. Então vai ser bem um detalhezinho, só as pontinhas arredondadas, tá? Então se você for ver aqui, depois você vai ver melhor, mas ele já deu uma pequena arredondadinha aqui na nossa imagem, beleza? Legal. Agora, só que a nossa imagem lá, ela é menorzinha. Então, por isso que a gente tem o nosso container aqui. Esse container aqui em superior, ele vai ter um padding. Um padding não, margem, porque eu quero deixar ele com uma margem específica. Então, adds and sets only, tá? Que vai ter um left de 30, um right de 30. Então, ele vai ter... já vai diminuir ali, tá? E eu quero que ele tenha um top de 30, tá? Eu não vou ter um bottom de 30, por isso que eu coloquei only, por eu poderia ter colocado o semantic, né? Um symmetric para colocar vertical e horizontal, porém eu não quero que embaixo no bottom ele não vai ter um espaço tão grande igual eu quero que ele tenha em cima. Embaixo ele vai ter o nome da nossa banda e da música que ele está tocando. Então eu não quero que ele perca muito tempo em cima, né? Ele veja o espaço menor, quero controlar melhor esse espaço, ok? E agora a gente vai colocar um blurzinho em branco. Tá? Para fazer blur na nossa imagem, no nosso box, no nosso container, nós temos que colocar dentro do box decoration. Ele tem um box shadow, tá? Esse box shadow recebe um array. Por quê? Porque ele pode receber mais de um shadow, né? Ele pode ter um degradezinho ali. Então a gente vai colocar aqui, deixa eu colocar aqui, senão box shadow, ele vai ser box shadow, que aí eu tenho que implementar. Dentro do box shadow nós temos algumas propriedades. A primeira é a color, colors.white. Se eu colocar white, vai ficar brancão. Tá? Deixa eu já te mostrar para vocês entenderem. Blur Radius de 20. Então, você vê que agora ó, ele já colocou um blur. Tá? Só que o blur está na imagem toda, certo? E eu não quero isso. Eu quero que ele esteja somente numa borda um pouquinho para baixo. Tá? Então, vou colocar um Blur Radius um pouquinho maior, vou colocar um 10. Deixa eu ver aqui. Isso. Só para ficar um pequeno detalhe. Tá? E aqui eu não vou colocar branco, eu vou colocar um gray, vou colocar um cinzinha, só para dar um detalhezinho. Só que você vê que ele está na imagem exatamente certinha nela. Eu quero que ele fique um pouquinho para baixo, eu quero que ele tenha uma sombrinha mais aqui nessa região aqui. Eu não quero que ele tenha assim, para dar uma sensação de profundidade, né? Para dar essa sensação de profundidade, nós precisamos mudar. Se a gente quer mudar a posição do nosso blur, no Box Shadow ele tem um cara que chama Offset, e ali eu posso, aqui no Offset, eu vou implementar um offset. Aqui nós passamos aqui x e y. Então o box, aonde vai ficar o x e aonde vai ficar o y. Com isso a gente consegue na árvore, né, no nosso gráfico, movimentar ela para a posição que eu quero. Por exemplo, se eu colocar aqui 10 e 10, veja que ele vai mover ele para cá. Então eu movimentei ele no x para baixo e no y para a direita, tá? Então é exatamente isso que a gente quer, só que não exagerado dessa forma. Então eu quero aqui um 5, tá? Para ele ficar um pequeno detalhe aqui. E vou diminuir esse Blur Radius para 5, por exemplo. Tá? Ele vai ficar agora certinho. Eu vou até diminuir um pouquinho mais. Eu acho que a gente consegue deixar ele só um pequeno detalhezinho ali, tá vendo? Então ele já deu aquela sensaçãozinha de profundidade. Não, eu vou aumentar o blur para ele não ficar marcado daquele jeito, tá? Então, deixa eu ver, 15. Acho que 15 ficou um pouquinho melhor. Então ele deu uma pequena levantada. A gente podia colocar um gray um pouquinho mais escuro, né? Para ele deixar um black 45. Deixa eu ver se um black 45 como é que fica. Ele não ficou tão interessante assim. Então vou colocar um gray de 800. Tá, ó, pronto. Só deu um pequeno visão de movimentação assim, tá? Então, dessa forma ficou interessante. 700. 700. Pronto. Só para dar aquele pequena movimentaçãozinha ali, então nós já criamos o nosso
container, beleza? Agora nós vamos criar o nosso container, aqui vou extrair isso aqui tudo para um método, então extract method, make build header, image header, ok? Então vou extrair esse cara para um método, para ele ficar mais certinho ali. Próximo passo que a gente vai construir agora é o nome e a banda, certo? Então a gente vai criar aqui um build name music, ok? Então, mesma forma, a gente vai, eu não vou passar, porque eu não vou passar o contexto para cá, ele espera o contexto, mas não tem necessidade de eu passar ele aqui, porque como eu estou num stateful component, eu posso colocar dessa forma, usar o this, ok? Então vamos criar aqui esse método também, create method, build music. Sempre quando você cria um método no Visual Studio Code, ele bagunça toda a sua indentação. Então, se você não está com indentação automática igual eu, porque eu particularmente não gosto, você precisa sempre ordenar ele, tá bom? Então, return container, só para não dar erro. Legal, temos ali o nosso container. Ok, nesse caso aqui, eu vou colocar o nome da banda, que a gente tem aqui no nosso exemplo. O nome da banda e o nome da música e o nome da banda, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui, então, para ter um embaixo do outro, vou colocar um column, extrair ele e colocar dentro de um column, e vamos criar os dois containers. Os dois containers, né? O primeiro container vai ter um child de text, e dentro desse text a gente vai colocar o nome da música, Californication, ok? Então, nós já temos ela ali. Só que eu quero que ela se afaste, então eu vou colocar aqui um bottom de 20, ok? Vou colocar, nossa, ficou bom o 30, verdade. O que eu vou fazer, então, agora já que é 30 a 30, eu vou mudar isso aqui para um semantic e colocar horizontal de 30 e vertical de 30. Dessa forma, fica do mesmo jeito e fica mais bonito do que eu ficar alterando todos eles, beleza? Então, text Californication, e vamos implementar aqui a mesma forma os styles, né? Então, o style dele, vamos utilizar style. Vamos utilizar aquela mesma fonte que a gente utilizou lá, Google Fonts. Qual foi a fonte que a gente utilizou aqui? PT Sans Caption. Então, PT Sans Caption, certo? Só que eu vou colocar aqui um font size de 20, vou deixar ela maior zona. Tá? Então, Californication 20 ficou pouco. Deixa eu ver aqui. Não, 30 também exagerei. 25. Californication, não, 20. Acho que ele não tinha compilado ainda. 20, tá bom. Então, Californication, ok. Vou aumentar o nosso horizontal aqui para 40. Opa, não, horizontal não. Vertical, sempre inverto as coisas aqui. Então, vou deixar ele aqui. Legal. Font size de 20 e um font age de bold. Font age .bold, ok? Então, tá certinho. Não, faltando fechar aqui. A fonte tá ficando muito grande, eu não tô conseguindo enxergar direito. Então, beleza, já tem lá o Californication, certo? E agora vamos colocar o nome da banda. Então, vamos criar um novo container aqui. E esse container vai ser centralizado também, Red Hot Chili Peppers. Só que esse cara aqui vai ser menorzinho, então eu vou colocar um fonte de 15, ok? E ele também não vai ser bold, então eu quero que ele seja regular, tá? Eu vou colocar uma maior aqui, 25, que eu quero que ele que apareça melhor o nome da fonte aqui, tá vendo? É branco e embaixo The Beatles menor, então ficou mais ou menos parecido com esse cara aqui. Legal! Então, vamos para o próximo cara que a gente vai construir, que seria nossa Progress Bar, né? Se a gente olhar lá o layout, a nossa Progress Bar. Então, vamos para Progress Bar. Build Progress Bar. Vamos criar essa função, esse método aqui. Ok? Veja que ele quebra tudo. Vamos ajeitar aqui. Build Progress Bar. Return container, só para não gerar, para ele parar de dar erro ali, ok? Então, nossa progress bar,
Para construir ela, nós vamos construir baseado sempre numa column também. Então, já de column, certo? Dentro desse cara, nós vamos utilizar, dentro do container, nós vamos colocar um child, que vai ser uma linear progress indicator, tá? Então, se a gente vai colocar uma progress indicator ali, ó, veja como é que funciona. Legal, fizemos a progress indicator, só que ela está muito grudada, então eu vou colocar um padding aqui, padding sets all. No caso aqui eu vou colocar um semantic de vertical de 30 e um horizontal de 30. Legal, ele ficou um pouquinho maior do que o de cima, porque o de cima ainda tem um blur e tudo mais. Então eu vou colocar ele como 35. Veja aqui, agora ele está quase exatamente aqui em cima do, vamos dizer, da imagem, né? Ó, veja aqui, como a imagem tem um pequeno, eu vou colocar um 38, vai, só para ficar exatamente para dentro da imagem, tá? Legal, então temos aqui a nossa progress bar, só que a nossa progress bar eu não quero que ela fique fazendo progress, né? Eu quero fixar um tamanho nela. Para fixar um valor nela, vamos colocar aqui um value e depois a gente vai fazer com que ela ande conforme for atualizando o status, né? Então, a progress bar, o valor completo dela é 1, então ele precisa ser um decimal. Então, 0.2, por exemplo, ou 0.5, ele vai ficar lá no meio, tá? Então, essa é a forma. E eu não quero que ela seja verde, porque verde não tem nada a ver com a nossa cor. Então, eu vou colocar aqui um background color nela, um colors gray de 200. Por quê? Porque eu quero que ela fique mais cinzinha, tá? Então, essa corzinha aqui seja verde, porque não tem nada a ver com essa progress bar verde, não tem nada a ver com o que a gente está construindo aqui. Então, para isso, eu vou colocar aqui o background color como white, tá? Eu quero que ele seja branco, e aqui no value color, nós precisamos colocar um always stopped animation, porque aqui no value ele precisa que seja uma animation color, uma animation, né? E essa animation, como a gente não tem animação de passagem, né, animado, vamos dizer assim, eu vou colocar um always stop, que ele vai andando, mas ele vai andando com a animação que vai fazer sou eu, e não a progress bar, tá? Então ele vai ser um animation color, e aqui eu coloco um colors.gray, tá? Então eu quero que ele fique cinzinha ali para carregar a nossa barrinha aqui. Legal, então nós temos a nossa barrinha aqui, vou diminuir um pouquinho que não ficou legal, esse tá me incomodando. Legal, temos aqui a nossa progress bar, nossa linear, né, indicator bar. Agora nós vamos criar os botões, tá? Então vamos lá, de novo, vamos criar um próximo método aqui, build buttons. Create method, build buttons. Aqui, vamos só organizar tudo aqui. E vamos retorne um container para ele parar de dar erro. Certo? Legal, parou de dar erro aqui. Ah, uma coisa que faltou aqui na nossa progress bar, que eu não esqueci de colocar, aqui ó, o tempo, certo? Só que eu não vou colocar o tempo do lado, eu vou colocar o tempo aqui embaixo, porque essa versão eu acho que é antiga do Spotify. Você vê que tem outras que ele coloca o tempo aqui em cima. Eu vou colocar o tempo aqui embaixo. Eu acho que fica mais bonitinho, tá? Então, para fazer esse tempo aqui no nosso container, embaixo do nosso container, né, que é uma column, nós vamos colocar aqui uma row, ok? Dentro dessa row eu vou colocar dois text box. Então, um text, que vai ser 0.15, que vai ser o tempo que ele está decorrendo, e o tempo total, tipo 2 minutos de música, por exemplo. Vamos supor que ele tenha 2 minutos de música, tá? Aí que entra aquele detalhe, vamos colocar somente aqui only, porque eu não vou colocar left e horizontal. Então vai ser left de 35, right de 35 e top de 30, tá? Que ele vai ter que ficar ali, eu quero que ele fique grudadinho ali, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer aqui no nosso row. Vou envolver ele num container e vou colocar ele aqui
com esse mesmo padding. Só que eu vou tirar o top porque eu quero que ele fique grudadinho com a minha Progress Bar. Grudadinho não, vou colocar uns 5, ficar um pouquinho para baixo, tá? Legal, então eu tenho os dois aqui, só que eu quero que fique um numa ponta e outro em outra. Para fazer isso eu vou colocar um Expanded aqui, com child vai ser um container, tá? Só para ele esticar e ele colocar um em cada ponta. Show de bola! Temos aqui o nosso timerzinho, que vai ser o tempo decorrente da nossa música. Show de bola! Vamos para o próximo, então, agora montar os nossos buttons, certo? O próximo é montar nossas imagenzinhas de botão. Para os nossos botões, nós vamos retornar também agora um container, só que ele vai ter o child dele, né? Vai ser um row, porque eu vou querer colocar ele dentro, vai ficar os 3 botõezinhos, um em cada ponta, eu vou deixar um em cada ponta. Então, eu vou colocar aqui um flat button, porque esses botões são clicados, né? Vamos dizer assim. Então, e o child dele vai ser um icon de icons.fast rewrite. Então, ele vai adicionar um botãozinho para trás. E o onPress, deixa ele colocar o required component aqui, o valor padrão. O próximo são 3, certo? O segundo é o play, certo? Então vai ser vamos colocar um play circular outline. Play circular outline. E por último, vamos colocar o forward fast forward, aqui, fast forward, que é para o outro lado. Certo? Então, temos os 3 botões aqui. Legal, só que eu quero que eles fiquem um pouco maior, né? Esse botãozinho aí ninguém vai conseguir clicar neles. Então, eu vou colocar aqui um size de 70. Vamos ver se 70 fica um número bom. 70 ficou razoável. Então, vamos colocar esse size em todos eles. Opa, vírgula. Legal, temos os 3 botõezinhos aqui. Agora a única coisa que eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nas imagens, vou jogar esse cara aqui como um wrapper expanded. Vou expandir ele para ele ficar no certinho. Porém ele passou do tamanho da nossa tela, eu quero que eles fiquem todos alinhados, né, da mesma forma. Então para isso aqui no container eu vou jogar também um padding, tá? Então eu vou jogar aqui um padding sets all de 20, acho que de 20 vai ficar legal. Pronto, então temos o nosso playerzinho de música, tá? Então, legal. Por hoje já deu quase 1 hora de vídeo. Então, por hoje a gente vai ficar somente com esses dois, a construção do nosso layout. E no próximo vídeo a gente volta, né? No próximo vídeo a gente volta para implementar tudo isso. Então a gente vai colocar a API de música, a gente vai fazer o nosso back-end para disponibilizar essas músicas, vamos dizer assim. Então vamos fazer uma APIzinha com Node em Express mesmo, tá? Para ficar mais rápido e mais fácil da gente fazer, sem segurança, sem nada. Vamos fazer acesso a essa API muito simples, porque a ideia é mostrar como que a gente constrói um player de música e não necessariamente a segurança e etc. Vou baixar algumas músicas em algum lugar aí para a gente poder executá-las, né? E aí a gente vai mostrar para vocês como a gente faz esse player, como a gente dá o play, quando a gente dá o stop, como que a gente faz a progress bar andar aqui, coloca os tempos bonitinhos. Então a gente vai fazer aqui um controlezinho interessante de tudo isso aqui, beleza? Então, por hoje é isso, não se esquece de se inscreve no canal, ativa o sininho, entra lá no meu grupo do Telegram, se você não quiser se inscrever ou qualquer coisa do tipo, entra no grupo do Telegram, eu vou mandar sempre as atualizações dos vídeos lá, então para você não perder nada, entra lá também, tá? Que aí você vai receber todas as atualizações e essa sequência de vídeo para você não perder nada. Então você vai ter o player, esse player vai ser bem legal de fazer porque ele tem algumas particularidades, inclusive eu consigo mostrar para vocês como que você consegue dar um stop e da música, por exemplo, para quando o usuário sair do aplicativo. Então se ele saiu do aplicativo, ele pausa a música, por exemplo. Nessa playlist nós vamos fazer o status bar, né, para colocar o player como se estivesse minimizado para ele rodar em background, tá? Porque isso aí já entra num processo muito complexo, mas aí vamos ver se mais lá na frente a gente a gente atualiza essa playlist, beleza? Então, valeu galera, até a próxima.